Olá! Sabe, Arruda enlouqueceu? Mas o que é isso? Você tá doido? Como é que você grita na minha orelha? Porque eu entro no clima dos meus convidados. Você entendeu como é o negócio? Não vai ser, até porque eu não tô hoje com o cara que canta pamonha, 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 sem nenhum demérito a quem vende a sua pamonha, porque este convidado de hoje se tornou uma, sem dúvida, celebridade nacional em função de um musical famoso mundialmente. E ele personificou uma figura do imaginário. Eu acho que faz muito parte do imaginário feminino, gay, a história do personagem, da paixão, daquele amor, do envolver e tudo isso. E também, é claro, do imaginário masculino pelo lado arrebatador, pelo lado conquistador, pelo lado de entrar na mente da mulher amada. Olha quanta coisa. Pois é, acima de tudo, ele é uma grande simpatia, com todo esse talento, é uma figura que preenche o ambiente com qualidade, categoria, absoluta transparência e, acima de tudo, simpatia. Ninguém é divo sem merecimento. Ele é Thiago Arancan. Fábio Arruda, Fábio Arruda. Eu que estou invadindo aqui o seu programa, dizer para você muito obrigado pelo convite e cantando, saudando você com um trechinho do Sole Mio adaptado no seu nome. Olha que muito bacana. Obrigado, Fábio. É muito especial, né? Eu acho que esse poder da voz que você tem, e você sabe que vale eu contar aqui, eu sempre digo para as pessoas que os meus convidados vêm com a ideia de trazer algo de positivo para a vida das pessoas. Com a sua história de vida, com a sua trajetória, com os seus sucessos e possíveis fracassos, decepções, ilusões, satisfações, tudo isso porque nós todos somos um mix de tudo isso. Nenhum de nós é sucesso 24 horas por dia, nenhum de nós deve nem pode ser fracasso 24 horas por dia. É interessante que a gente veja que, às vezes, quando a pessoa atinge um estrelato ou uma posição de justo e reconhecido merecimento, como é o seu, que ela possa ter gramado para chegar lá. E eu, como meus pais, desde pequeno nós somos muito educados, porque a cultura é uma educação, a apreciar a música clássica, a apreciar as óperas. Eu me lembro desde pequenininho, indo ao Municipal, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. Eu sou um grande apreciador da música clássica. E, acima de tudo, ela hoje em dia mais democratizada, porque eu com 54 anos posso te dizer que na minha época eram, sei lá, mínimas as crianças que um dia tivessem ouvido falar em música erudita, em música de repercussão clássica e absolutamente teórica, como é a música clássica, com todo o ensaio que ela requer e tudo isso. Que bom que ela está democratizada hoje, né? O Thiago Arancan, para chegar onde ele está hoje, conta essa trajetória. Importante só ressaltar que você diz da democratização da música. Eu levanto essa bandeira há alguns anos. Eu voltei ao Brasil, vou contar a trajetória passo a passo, mas fazendo um breve parênteses, 42 anos, e sei o quanto era difícil também na minha época entender música clássica. Sim. E hoje é bom eu estou nessa frente e agradecer você por a oportunidade de poder falar dessa arte, que embora estamos no processo de democratização, ainda nem todas as pessoas têm a sensibilidade de levá-la e aceitar um artista que executa essa arte. Então, muito obrigado. Estou feliz de estar aqui e vou contar esse meu primórdio aí, esse início dessa minha vida. Eu, Thiago Arancan, nasci de uma família aqui em São Paulo, sou paulistano, tenho 42 anos e tive meu primeiro contato com a música aos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, num coral infantil do Colégio Liceu Coração de Jesus. É um colégio salesiano e na época existia um coral nessa instituição que já estava aí há mais de 40 anos, educando através da música, mas só alguns alunos eram selecionados para esse coral, porque óbvio o coral não podia abrigar toda a escola. Sim. Só que as criancinhas faziam um pequeno teste cantando parabéns para você. Olha só. E eu fiz um teste cantando parabéns para você e fui aceito no coral. E eu fiquei encantado, porque eu não tenho tradição na família musical nem artística. Só que o coral foi a minha primeira porta de entrada para esse universo.
E quando eu entrei no coral, Fábio, eu tive contato com músicas de diversos gêneros e estilos. Claro que era uma escola salesiana, católica, de orientação religiosa, então tinha e tem ainda para todo efeito as missas na escola, então aprendi cantos sacros em latim, músicas que representavam isso, mas também canções italianas, canções do repertório da música popular brasileira, canções de Natal, canções para cada época, porque o coral era muito temático, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal e tantas outras. O canto sacro, ele é na sua essência, uma aproximação do ser terreno com a entidade superior, com Deus, com a luz e com a sabedoria, né? Quer dizer, é muito importante que as pessoas entendam que quando a gente fala do coral, do canto de coral, e aí vocês vão lembrar muito da cultura negra também, de grandes vozes americanas, Aretha Franklin, Whitney Houston, e Dionne Warwick, e aí a gente vai longe, que também é canto de coral, gospel, mas de coral também, é uma aproximação do ser terrestre com a entidade divina, né, com a luz superior. Então, você enxerga nesse teu caminho aí, você fala, eu não tive formação, não tive, até aquele momento, né, como criança, não tive ancestralidade musical. Será uma herança divina? Eu acredito que sim, eu cito o talento e agradeço o talento divino e a possibilidade que o destino me colocou para que eu pudesse estar naquele momento e entrar nesse coral. E tem aquela máxima do nosso amigo Padre Antônio Maria que fala, quem canta, né, reza 2 vezes. Exatamente. Então essa conectividade, isso é interessante porque embora eu era uma criança, eu entendi o magnetismo que a música causava nas pessoas. O poder de eu parar e abrir a voz e cantar, ainda criancinha, todo mundo parava, olhava, e aquele magnetismo mesmo, aquela energia que a música transforma. E eu sou muito religioso, eu tenho a minha religião, minha fé, minha espiritualidade muito aberta para isso. E eu pedi a Deus, olha só... Você é de alguma religião específica? Eu sou batizado na Igreja Católica, respeito todas as religiões, canto para alegrar e fazer os corações felizes. E essa é a minha máxima, quando eu rezo e peço a Deus, ainda criança sempre foi assim e é sempre assim, que eu possa cantar para alegrar, que seja uma ou tantas pessoas. E nos momentos mais difíceis, porque aquilo que você falou, temos altos e baixos, não somos sempre o sucesso e nem sempre o insucesso. Exato. Mas temos as nuances, né? É importante, a vida é feita de contrastes. E nos momentos mais difíceis eu sempre me apego a isso e Deus sempre me dá essa oportunidade, possibilidade de eu cantar e alegrar as pessoas através da música. Como é que você traduziria Deus? É a força máxima que está dentro de nós, que nos faz levantar todos os dias e acreditar que é possível mudar não só o nosso mundo, mas o mundo de todas as pessoas através daquilo que nós temos de melhor. Você na arte de comunicar, influenciar, agregar na vida das pessoas, eu como artista, ele como técnico que está colaborando conosco e todas as pessoas. Eu acho que a partícula de Deus está dentro de nós, então nós somos a essência, uma parcela dessa essência divina. Então eu acredito que essa força máxima estando dentro de nós, somos capazes de ter aí a divindade de poder mudar a vida das pessoas também. Todos temos um dedo de Deus sobre nós? Certamente sim. Temos, com certeza. Como é que esse menino do coral chega a cantor lírico? Um menino muito curioso, um menino que sempre foi atrás dos sonhos e eu tive uma veia muito empreendedora, embora eu era muito criança, eu tinha um exemplo forte que era o meu avô, um advogado aqui de São Paulo, que tinha um ensinamento muito rígido em relação à educação. Eu sou de pais separados e vivi grande parte da minha infância com meus avós, minha avó falecida, meu avô vivo, 90 anos ainda, um homem de uma Deus abençoe. Mentalidade extraordinária. Tive a sensibilidade total da parte da minha mãe, que é uma pessoa muito sensível, muito doce, generosa, uma pessoa genuína e pura. Então eu peguei toda a parte artística que o artista precisa ser puro para poder entregar aquilo, mas também ele precisa ser, de certa forma, um leão para defender a arte. Claro, porque nós como claro. artistas temos as nossas defesas e as nossas fragilidades. Então, Você herdou da sua mãe até o sobrenome também, artístico, né? o Arancã vem do papai, que é do seu Sérgio pai. Arancão, festa de família italiana. A parte da minha mãe é Albiero, tudo italiano. Albiero. Então é uma italianada E só. Albiero Por isso, do Albero, que é árvore, né? por isso Sole Mio. De Sole Mio. E aí, então, eu me tornei um cantor porque eu gostei do mecanismo artístico, digamos assim. Eu fazia isso e faço isso porque é a minha maior paixão e aquilo que me faz bem.
Óbvio que eu preciso viver e o meu ganha-pão é o meu trabalho e minha profissão. Mas eu identifiquei isso muito cedo. E como eu identifiquei isso? Eu era um menino que corria atrás dos sonhos, dos objetivos, vivia no centro de São Paulo, ia atrás das informações e sabia que se eu cantasse eu poderia me tornar um cantor e isso se tornaria uma profissão. Com 12 anos de idade eu fiz meu primeiro cachê, cantando num casamento. E eu descobri aquilo de forma quase... Sempre seguindo essa vertente do coral. Eu já estava no coral de uma multinacional, que era a Goodyear do Brasil, e a maestrina viu um talento em mim e ela organizou esse matrimônio e me chamou como solista, saindo da vertente do coral, sendo um solista. E ali eu ganhei o meu primeiro cachê propriamente. Dali para as óperas foi um grande passo, um grande processo. Mas um fator curioso que nesse coral dessa multinacional, era um coral já de adultos de terceira idade, eu era um menino de 12 para 13 anos de idade, na fase da puberdade, que é a mudança vocal do sopranino, e a maestrina, a Lida Cuoco, com uma genialidade incrível, me colocou logo no naipe dos tenores. Falou, esse menino vai ter a mudança vocal, vou colocar ele do lado dos tenores. Houve a observação dela. Só que ela me colocou do lado de um senhor italiano, um italiano que vivia no Brasil e cantava no coral. E o cara disparava as notas que era pele na Madonna, né, como fala italiano. Cantava ali, nosso Torna sorriento a fame campa. Mandava, disparava a nota. E o menininho ouvia aquilo, ficava fascinado. Falava, nossa, isso é o canto lírico que eu quero fazer. Essa música viva, forte, né, visceral, italiana, daquela coisa expansiva. E coincidiu na época do Pavarotti, que está vindo ao Brasil também. E meu avô separou um recorte do jornal contando ali a apresentação que o Pavarotti ia realizar no Pacaembu e tal, etc. E quanto mais eu estive e jantei com ele, um jantar com Hebe Camargo, foi uma coisa muito especial. Assim, eu tive um dos presentes da minha vida. Que espetáculo. É um cara que obviamente é um dos maiores tenores e uma inspiração. Embora eu seja muito amigo de Plácido Domingo, vou contar minha trajetória com Plácido, Pavarotti é o precursor desse movimento de democratização também e o fenômeno mundial da ópera e do crossover, que é o mix entre os gêneros. Então aí o que eu fiz? Eu ia atrás das informações. Eu ia no sebo no centro de São Paulo e queria ouvir um disco de Enrico Caruso. Fui descobrir o tenor primórdio italiano Enrico Caruso, depois Beniamino Gigli, um outro tenor, Vicente Celestino, que era um cantor brasileiro. Sim. Aí o Aguinaldo Raiol em ascensão absoluta com os temas de novela italiana. Quando eu vi, eu falei, puxa vida, minha voz está indo para esse caminho. Eu comecei a aprender italiano no círculo italiano. Lembrava meu bisavô italiano que falava só le bestemmie, né? Bestemmiava como um louco, né? Aquele italiano do centro de Itália, de Abruzzo. Quando eu vi, minha avó, né? Uma pessoa muito, assim, zelosa pelo meu talento, uma pessoa que muito me estimulou e me incentivou. Ia todo dia, a gente morava perto do Teatro Municipal, ia todo dia perguntar lá se conhecia um professor de canto. E ninguém respondia, um dia acabaram respondendo e deram o contato de um professor, que era o preparador do coral lírico. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com um maestro de canto que preparava cantores líricos. Eu com 15 anos de idade, aí já a voz, ela já tinha passado da puberdade, mas a voz masculina ela vai em plena evolução até os 50, 55 anos ainda. Opa, então a tua ainda vai evoluir. A sua também, embora você tenha 50. Não, 4, já está na reta final. Está na reta final. Se você pegar a minha já está para dar... Sua voz de 10 anos para hoje, você vai ver essa mudança, ainda mais no cantor. Porque o homem tem a questão do hormonal, testosterona, etc e tal. A mulher, ela passa da fase da puberdade, da primeira menstruação, a voz está pronta, tanto é que Mirella Freni, que foi uma das diretoras da Academia do Scala, onde eu sou o primeiro brasileiro diplomado nessa academia de canto. Ela, com 15 anos de idade, cantava Butterfly, depois foi para as grandes óperas e a voz é pronta. O homem não, ele vai em plena evolução. Então eu, com 15 anos, tive o primeiro contato com o maestro municipal e ele me apresentou o universo da ópera. Aí quando eu vi o universo da ópera... Mas aos 6 anos você já não tinha nenhuma... Então desde sempre, pelo que você está me contando aqui, você não teve nenhum momento similar a castrate, nada disso? Uma coisa... Você não teve a vozinha fininha, aquela... Tive totalmente, porque é o sopranino. Até a questão da mudança vocal da puberdade, tanto é que eu tenho uma academia de canto hoje, eu tenho crianças e meninos que cantam com 9, 10, 11 anos, meu filho mesmo tem 5, ainda não posso, óbvio, fazer os exercícios totais, mas a voz é de sopranina, porque não tem ainda a mudança da vocalidade. Aí, o castrate, né, vamos falar para a audiência, eram os meninos cantores que... Eram castrados mesmo? Eram castrados porque há quem diga que isso tem um pouco de folclore. Não, a Igreja Católica não permitia que mulheres cantavam, porque era profano, era contra a igreja, etc e tal. Então,
Meninos com aptidão que cantavam vinham castrados para que não houvesse a mudança dos hormônios. Essa tal evolução, justamente, que você falou. Vocal. Então, e castrate é um próprio um período dado da história musical onde as mulheres não podiam cantar, os homens, porque eles viravam homens pela formação adulta, mas sem a evolução hormonal. Então um castrato desse, por exemplo, não chegaria nesse teu tom jamais na vida. Teria uma voz feminina hoje. Para a vida inteira. Sim, embora hoje a medicina mudou tanto, né, que tem as mudanças, né, de sexualidade e até mudança vocal. Aí eu já não entendo muito essa questão fisiológica. Tanto é que tem mulher, né, que consegue engrossar a voz e acho que tem homem que consegue afinar a voz por questões cirúrgicas, né? Ah, perfeito. Mas não questões naturalmente não. Mas na época a única possibilidade era o menino vir castrado, cortavam literalmente os testículos e a parte de ligação hormonal e aí ficava com a voz feminina. Interessante, né? É super, e é muito bacana para as pessoas conhecerem e entenderem, porque uma das coisas mais interessantes quando eu quis te convidar para vir aqui é aproximar as pessoas desse universo, porque ele é muito desconhecido. Quando você fala dessa situação que, sem dúvida, Pavarotti foi precursor, junto com os 3 tenores, né? Quer dizer, ele e os outros 2, ele com Carreiras e Plácido Domingo, eles então popularizaram a música clássica, e eles popularizaram isso. Nós estamos falando de algo muito recente na nossa história. É muito recente. A gente está aí falando de anos 80. Não, final do 80. Final do 80. Propriamente, em 1989, o primeiro projeto embrionário Terme de Caracalla, 1990, Copa do Mundo na Itália, que foi a propagação disso. A gente está falando aí nos últimos 30 anos. Nada na história da música e da arte? Nada, completamente. E até é legal que você falou isso. Eu tenho uma turnê hoje que está rodando no Brasil, até convido a todos, chama Tributo 3 Tenores, onde eu faço o especial 3 Tenores. Pela minha proximidade com Plácido, pela minha origem e trajetória de formação, cantor de ópera. Então eu levo de forma mais simples e descolada, isso eu falo até para o público, que eu falo que é um show democrático para todos os gostos de estilos musicais. Embora eu faça esse especial 3 Tenores, eu levo o que eles fizeram. Frank Sinatra, Elvis Presley, sim, Ari Barroso, canções populares da Broadway, como temas do Fantasma da Ópera, Singing in the Rain, New York, New York. Nós vamos falar do Fantasma da Ópera de forma especial, porque é o papel que te catapultou aqui no Brasil. Mas eu faço essa turnê Tributo 3 Tenores, 13 e 14 de julho, Manaus, depois 31 de agosto, Brasília, 20 de setembro, Fortaleza, 28 de setembro, Recife, 25 e 26 de setembro, Salvador, e dia 14 de novembro encerra em São Paulo essa turnê. Olha que bacana, vocês vão ver no QR Code do Thiago aparecendo aqui para nós, vocês vão poder acompanhar as redes sociais dele e lá estará toda essa agenda. Então que bacana, você do Brasil inteiro pode acompanhar e estar ali, né, vivenciando essa experiência. Não vou dizer que ele vai cantar o seu nome como ele fez para mim. Não vou. Vou deixar vocês um pouco com essa vontade, mas vocês vão estar ali mais próximos. Proximidade com um dos maiores cantores de música clássica e dos notórios, sem dúvida, um dos 3 mais importantes. Conta sobre isso. Eu sempre fui um menino muito curioso, como eu te falei. E eu alcancei patamares que jamais eu imaginaria, mas eu queria estar ali e por alguma razão o destino me deu grandes presentes. Era um determinado momento em 2008, comecinho de 2008, eu recém-formado no Scala em Milão, o único brasileiro e primeiro diplomado, cantando uma ópera na Itália, que era Le Ville, a primeira ópera de Puccini. Meu empresário na época me liga e fala: olha, temos que ir a Valência na Espanha, porque o Plácido Domingo está lá e quer te ouvir. O Plácido Domingo? Plá, plá. Falei, vamos embora, né? Montei no avião e morava em Milão na época, fui para Valência. Chego em Valência, ele está no Palau de las Artes, que é o complexo multicultural dessa cidade incrível em Valência. Ele ia, na noite seguinte ao nosso encontro, reger um concerto com a Orquestra do Palau de las Artes, acompanhando um tenor francês, Roberto Alanha, que é um grande tenor, um soprano e tal. Só que na tarde daquele dia, que era uma quinta-feira, ele queria me ouvir numa audição. A audição é um teste. Sim. Como uma entrevista de trabalho. Só que aí o artista, o cantor, vai e apresenta algumas áreas, alguns trechos.
É um momento ídolos, vai. É um quase America's Got Talent, Britain Got Talent. Você tem que mostrar seu talento ali naquele... Acabou, você não vai ter outra chance. Vai ter outra chance. Eu era acostumado às audições, porque tanto para entrar no Scala, para executar os meus papéis, ainda quando você não está em plena carreira e trajetória, você é audicionado, vai para esses momentos. Já falei, puta, vai ser aquela coisa fria, vou chegar, o cara lá na outra ponta, coisa canta, como você vai cantar, tal. Para minha surpresa, eu estou no palco me preparando para começar a audição com o meu pianista, vem por trás assim, uma pessoa, bate no meu ombro, me abraça e me cumprimenta. Plácido Domingo. Eu falei, cara, o cara já chegou no palco e já mandando, ô Thiago, que prazer, muito obrigado que você veio aqui. Então, obviamente, ele já tinha registro do seu trabalho. Já sabia da minha existência e da sua capacidade, senão não te chamaria também. Exatamente, e daquilo que eu vinha executando. E aí, o fato curioso é que ele chegou e falou, obrigado que você veio aqui, eu estou muito curioso para te ouvir cantar, mas sobretudo para ouvir cantar essa ópera, essa área, né, de Levine, de Puccini, que é uma ópera que eu gravei há 3 meses, é uma das óperas mais difíceis que eu já executei na minha vida. Uau! Eu falei, claro, mas com prazer, um prazer meu, tal. Ele se sentou, falou, quer começar a cantar o quê? Aí eu logo falei, vou começar com Verdi, né, que é uma área de Giuseppe Verdi, que era Quando o Cielo era Plácido, inclusive Plácido. Cantei muito bem, ele, bravo, estupendo, pode cantar, ele comunicava em italiano, né, porque pode cantar alguma coisa em francês, eu estava preparando a ópera Carmen de Bizet, cantei a área da Fleur, e para encerrar eu cantei a área de Leville. Aí quando eu cantei a área de Leville, é uma área de 4 minutos e meio com recitativo, com 4 si bemóis, que são notas limites, difíceis, dramáticas. Ele vem para mim, chega do meu lado, olha no meu olho e pergunta, como é que você canta tão bem isso? Estupendo, uma coisa incrível. Gente, incrível. É demais. Não, e olha, e eu me achando assim, né, mas anestesiado pelo momento, pela aquela magnitude no teatro, Palácio das Artes, gente ouvindo, Plácido Domingo, meu empresário, minha ex-mulher estava presente na ocasião. Aí ele fala, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, hoje à noite estou no hotel, vou embora amanhã. Ele falou, então vem no ensaio, que eu vou ensaiar com a orquestra aqui, quero que você venha no ensaio. Nisso ele conversa com o meu empresário e já ele falou, o que ele vai fazer em setembro? Era em abril, ele falou, setembro desse ano. Meu empresário, está com a agenda livre esse período. Ele falou, então vai ser meu primeiro Dom José na ópera de Washington DC, ele era o general manager do teatro, me convidou para ser o Dom José dele e me convidou para participar do Operária, que é o concurso de canto lírico, que ele é o mentor há mais de 30 anos. Moral da história, eu cheguei aquela noite no teatro para assistir o ensaio, o tenor não estava descansando, teve algum problema. Da plateia, eu estava na plateia, ele além de cantor é regente de orquestra, quando começa o terceiro ato da Tosca, que é a ópera de Puccini, uma ópera que eu nunca tinha cantado até então, mas eu sabia bem a área, a ópera. Ele vira mas se você não soubesse... Ele vira para... Tem algo divino aí nessa história. Tem algo divino. Ele regendo, ele para, o tenor não está aqui, o tenor, plá. Essa tarde eu tive o prazer de ouvir um jovem talento, está aqui, ele olhou para mim, quer cantar o terceiro ato da Tosca? Bicho, eu levantei agora. Rapaz, não, para que, olha, gente, ele não é castrate, que ele está demonstrando aqui que esse cara tinha culhão, e continua, inclusive, mas escuta, isso qualquer uma amarelaria, na hora qualquer um diria, graças. A oportunidade passa uma vez, você tem que saber usar e estar preparado para as oportunidades. Eu sempre estive muito bem preparado para aquilo que eu queria no momento que eu estava. Mas, Thiago, você poderia não saber. Eu poderia não saber, por sorte. Ou não saber bem, ou não se sentir seguro. É uma área bem tradicional, para a idade que eu tinha era atípico ainda, para o repertório, mas eu soube. Aí subi no palco, eu cantei de uma forma, assim, com a orquestra, ele regendo, magistral. Quando acabei a área, a orquestra em aplauso, direção de teatro em aplauso, moral. Eu saí de lá com um contrato para Washington DC, para Palácio das Artes, com a Itália inteira falando meu nome, a Espanha inteira falando meu nome. Aí ele me convidou para o concurso Operália, que é esse concurso. A edição foi em Quebec City, no Canadá. Eu saí de lá com 3 prêmios, ganhei o prêmio da ópera, prêmio Zarzuela e o prêmio da plateia, patrocinado pela Rolex, prêmio em dinheiro, prêmio em contrato. Então eu saí com uma... E cadê o reloginho? Hoje ganhou? Não dá para andar em São Paulo. Mas ganhou. Ganhei 2. Lógico. Olha aí. Eu já ia puxar a orelha da Rolex se não tivesse presenteado. O que é isso? E assim, detalhe que a Rolex é a maior ainda, empresa que financia grandes eventos
de arte e de esportes. E até hoje esse concurso é Operária Rolex Plácido Domingo. Então eu ganhei essa edição em 2008. Durante muitos anos, Rolex foi patrocinador, foi sponsor total de Wimbledon. E Rolex Fórmula é muito 1 hoje, Fórmula 1 em vários eventos. A tradição, a qualidade, o bom gosto. E fora que a notoriedade de ganhar um concurso desse peso me abriu as portas do mundo. Então, para minha felicidade, o Plácido ele é um grande amigo, um mentor, um cara que é importantíssimo na minha carreira. Junto com o Plácido, cantei em Los Angeles, São Francisco Opera, Arena de Verona, Washington DC Opera, seja cantando com ele no palco, ele regendo, ele sendo o diretor que me contratou, eu ganhando o concurso Operária, e eu sou tenho um testemunhal num livro que retrata a vida dele como regente de orquestra de uma escritora italiana, que eu tenho 2 páginas onde eu conto toda a minha história, ele como regente, tudo. Então eu tenho na minha biografia a felicidade de poder contar com o ícone que é Plácido Domingo, o maior dos 3 tenores, um dos maiores, e um cara que é uma generosidade incrível, e com ele aprendi não só a questão artística, mas a questão humana de poder formar novos talentos. Quem sou eu ainda na minha prematuridade em relação a ele, mas a influência que ele causou na minha vida é muito positiva. Então eu tento, de certa forma, muito humildemente, poder influenciar novos talentos para que se espelhem numa pessoa que conseguiu alcançar algo. Sem dúvida, porque o aspiracional, né? O aspiracional é um quesito que é muito importante na vida das crianças, dos jovens, que eles imaginem que é possível, né? E no nosso caso, eu acho que aí entra um aspiracional sem nenhum demérito, mas com uma visão clara, inclusive tupiniquim, porque estamos falando de algo que foge muito à cultura brasileira, ao que se imaginava possível para um brasileiro, por esta associação sempre da Europa ligada à música clássica, né? Nós passamos a ter depois nomes muito importantes americanos também, principalmente nos femininos, né? E tivemos ali Jessie Norman e uma série de nomes. Você sabe que nós temos uma maior soprano brasileira, Bidu Sayão? Sim, maravilhosa. Brasileiro, nos anos 30. E ela é um exemplo, mas que ela que tanto brilhou ali, olha o gap. A gente tem um século praticamente. É um século. Então é muito grande. Você sabe que eu não quero perder essa curiosidade? Você comentou que você cantou ali Carmen. As pessoas têm no seu imaginário Carmen na figura feminina, né, dessa ópera de Bizet, e justamente eu acho que para quem está mais próximo, quem está como eu aqui, inebriado com essa presença do Thiago, que eu volto a agradecer mais uma vez, a gente tem a Moeno Azul, que é a área feminina cantada, um pedacinho do que é o masculino marcante de Carmen. Carmen, il est encore, oui, il est encore, oh ma Carmen, laissez-moi t'aimer, moi que j'adore, laissez-moi te sauver, et me sauver avec toi. Último ato de Carmen, desespero de Dom José. O desespero por perder a sua amada. Dizendo que quer salvá-la para salvar ele mesmo. Então é uma das frases mais marcantes. A área La Flor que eu tinha uma VGT, que é a flor que você me jogou, né? Óbvio que Carmen o seduz para conseguir os privilégios de fugir da prisão e tantas outras coisas, etc e tal. E ele acaba caindo aos seus encantamentos. Mas é uma ópera interessante porque tem a figura feminina muito forte. Muito forte, pela própria titularidade da ópera e que outras, né, assim, como, por exemplo, Turandot. As pessoas não têm jeito, Turandot é um personagem feminina. Tosca é uma personagem feminina. Então, a maioria das óperas, né, um personagem feminino. Que Carmen é o que está, sem dúvida, mais próximo. Inclusive, estamos no momento com uma montagem muito interessante, do Calil e fazendo um trabalho que está muito bacana, onde faz uma ambientação de Carmen no universo da moda e tudo isso, né? Fugindo da fábrica de tabaco ali e tal. Mas o que é bacana é quando imaginar que você, lá do colégio católico e tudo isso, estaria ali com Plácido Domingo. Quer dizer, o que eu quero que as pessoas possam alcançar é o quanto
os sonhos e as dimensões são gigantescas. Inimaginável. É inimaginável, né? Porque no momento em que a gente hoje, graças a esse primeiro momento dos três, fala mais sobre óperas e música clássica, a gente vê essa fusão interessante, rock misturado. Lá atrás, vale lembrar que Fred Mercury fez um belíssimo trabalho ao trazer Montserrat Caballé para próxima a ele, e ali eles, que está na internet, gente, vejam isso, porque é maravilhoso. A voz do Fred Mercury era... É um tenor ligeiríssimo, agudos incríveis, mas ele tem uma extensão vocal ímpar também. E é um cara que sabia cantar de uma forma magistral. É único, mas é um tenor. E totalmente autodidata, né? Ele não teve estudo. Quem pôde acompanhar, se não vale a recomendação de um filme excelente, premiadíssimo, que é o filme sobre a vida de Fred Mercury, e onde inclusive se coloca também que ele teve um favorecimento da arcada dentária, né? Toda abertura. Aquela coisa mais ampla, né? mais ampla, facilitava o alcance, né? Conseguia obviamente emitir aquelas notas ultra agudas e cantando sempre com voz, e com condições que hoje, tipo, o artista hoje ele tem mais, por mais que é exaustivo, o avião para lá, para cá, naquela época era muito mais complicado as questões logísticas. Mas é um cara extraordinário. E esse projeto com a Montserrat Caballé, que tem a música How Can I Go On, que é uma das mais famosas, vem aí também em encontro a esse processo de democratizar, popularizar, de mostrar para o mundo a junção das artes e quebrar esses paradigmas do purismo, né, que a arte às vezes ela interpõe, ou muitas vezes não pela classe artística, mas pela classe crítica, né, de não misturar as artes, de não mesclar as artes. Só que aí se viu a necessidade de engajar público também, Fábio. Então, como você cria uma nova plateia, não sendo apresentando pelo caminho que ela conhece e levando para o caminho que talvez ela venha a conhecer. Esse é um trabalho que tanto o Fred Mercury, Montserrat Caballé, o Pavarotti foi um dos primórdios, porque ele antes dos três tenores fez Pavarotti and Friends. Exatamente. Bono Vox. Que inclusive ele teve, que é um fenômeno, o DVD desse encontro foi o DVD mais vendido daquele ano. E isso é absolutamente surpreendente, porque a gente está voltando mesmo para o comecinho dessa aproximação do canto lírico chegando às pessoas, e como é que ele conseguiu, quer dizer, fascinou. Então, o fascínio da música independe da escolaridade de quem a escuta, da formação cultural, social, econômica. A música fascina. Então eu acho que esse grande atrativo dele, mesmo unido a ídolos pop do momento, sem dúvida, poderiam achá-lo chato, né? Ainda há quem diga, desafortunada ou talvez desinformadamente, que a ópera é música para rico, que a ópera é... Só quem entende isso é quem é granfino, porque imagina, não dá para entender aquele bando de gente gritando. Ou ainda, algo que eu ouvi há não muito tempo, bom, para gostar de ópera ou é mulher ou é viado. Ignorante, como que você falou aí as palavras, pessoa não informada. Não informada, eu traduzo a ópera como assim, a tradução literal é obra. Ópera em italiano quer dizer obra. Então é uma grande obra de arte, mas não deixa de ser uma novela cantada. Exatamente. Uma minissérie cantada. Intrigas políticas, amorosas, traição, enredo histórico, conceito artístico, ético, poético, balé, música, tudo junto, é uma grande mistura. E era uma forma de entretenimento totalmente popular. Até porque foi a partir de Richard Wagner, compositor alemão, que ele criou um conceito que até então não existia. Porque o público ia no teatro e a plateia ficava à luz de lampião e o público ficava fazendo a famosa farofa que a gente faz hoje vendo um jogo de futebol, comendo pipoca e tal. Num determinado momento ele falou, poxa, o artista precisa estar concentrado lá, as óperas são mais delicadas. Vamos apagar a luz do teatro e todo mundo se concentra naquilo. Só que é totalmente popular, era uma forma de entretenimento popular, nasceu do povo. A obra, a ópera. Se chama ópera porque é uma grande obra, com tantos detalhes e tantos requisitos. E na Itália é muito comum ainda usar em tudo que é publicidade, programa, etc., as músicas tradicionais das óperas, porque é o berço, obviamente, da tradição lírica,
operística, tem a tradição alemã, tem a tradição russa das grandes óperas, mas a italiana é a que é mais próxima da nossa realidade, e não por caso, uma curiosidade, a ópera mais executada no mundo é a Traviata de Giuseppe Verdi, com mais de 6.000 execuções por ano nos teatros ao redor do mundo. E a segunda, Carmen de Bizet, que são óperas extremamente populares, que retratam o quê? La Traviata, vão ter uma prostituta que se prostitui. Carmen de Bizet, uma mulher forte, mas que sofre um feminicídio, dado um cara com uma bipolaridade incrível, mas que é seduzido por uma mulher que o usa E que usa, né, esta mulher dos seus encantos e da sua beleza e do seu charme. E ela o afronta e sai e vai embora com o mais bonitão e o mais galanteador. Então são temas recorrentes na nossa sociedade. Completamente. Então são coisas que é de fácil assimilação. Não é da elite, coisa de sei lá, de purismo, etc e tal, não. É coisa do povo. No imaginário coletivo, e eu acredito que eu possa, com um pouquinho de informação que eu tenho sobre o assunto, porque me agrada muito, eu possa dizer que quando se pensa numa voz masculina cantando ópera, uma interpretação masculina, vem de imediato à mente um barbeiro. Como é que é isso? Figaro, Figaro, Figaro! La 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 Fábio. E incrivelmente essa área é do barítono, né? Por incrível que pareça, ela é feita para o barítono, que é a voz intermediária entre o baixo e o tenor. Eu sou um tenor, mas consigo cantarolar, obviamente, até cantar a área. Sim. Ela é muito conhecida porque o desenho animado do Pica-Pau. Do Pica-Pau. Colocou ali. E você ele fazendo uma barba como barbeiro. Porque o que é o Fígaro? O Fígaro é o nome do barbeiro de Sevilha. A história de Gioacchino Rossini, que é o compositor da ópera, retrata o que? A história desse barbeiro, que é o factotum, é o cara que faz tudo. É o cara que corta cabelo, dá conselho amoroso, arruma a torneira. Então, sono factotum della città. Eu sou aquele que faz tudo nessa cidade. Então, a música do Fígaro, além de ser uma melodia muito agradável, recorrente, magistral como música, ela foi utilizada aí pelo personagem do Pica-Pau, então virou de cunho popular. Então, e é muito interessante porque se você vai pela tua descrição, isso que eu acho que é muito elucidativo para quem está nos acompanhando, é que a figura do barbeiro, naquele momento tudo bem que hoje eles podem não fazer mais tudo, até porque existem barbeiros como uma arte suprema e tudo isso, mas essa parte do confidente, do escutador de histórias, do conselheiro, exato, do alcoviteiro. Hoje a manicure mais do que o barbeiro, né? A manicure mais continua mais para as mulheres. Para os homens, eles contam tudo para os seus barbeiros. O babado vai para o barbeiro. O barbado vai para o barbeiro. Cuidado, hein, Carlão, contar para o barbeiro essas coisas aí. É por isso que é interessante quando a gente vê essa aproximação. Como é interessante que as pessoas saibam que quando você vai e visitem, quando vocês estiverem fazendo turismo em algum lugar e que tenha um teatro, uma casa de ópera, visitem. A grande maioria delas notórias tem visitas abertas ao público, visitas guiadas, que são maravilhosas, e você consegue entender, primeiro pela suntuosidade da maioria desses palácios do canto, mesmo em proporções menores, em cidades talvez não tão expressivas quanto as grandes capitais mundiais, você tem belíssimas casas, né? Nós brasileiros temos aqui, de forma muito especial, tanto o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal de São Paulo, a Casa de Manaus. Manaus agora, cantei no Rio, em São Paulo. Curiosidade, o Teatro do Rio é uma de Garnier, né? O Garnier, inspirado a uma réplica. Então são casas que você entra e fica de queixo caído, realmente de queixo caído. Para você fazer essa aproximação, o L'Opéra de Paris é o Palais Garnier. Então é justamente este templo da música e que muita gente conhece como L'Opéra, mas a construção, a edificação é o Palais Garnier. E nós temos muito próximo, que gente, a brasileirada vai para burro e tem que ir mesmo, que eu adoro, um dos meus lugares favoritos no mundo, em Buenos Aires. Nós temos o Teatro Colón, que é uma joia
universal. Eu fiz né? Carmen de Bizet lá também em 2013. É uma coisa, aquilo é de uma monumentalidade, aquilo é de uma imponência e eles têm alguns tours variados, você pode inclusive ir conhecer que existe uma interligação com as oficinas do teatro, onde são feitas todas as fantasias, os costumes, onde há a manutenção desses trajes e tem todos os túneis, né? Obviamente subterrâneos, porque são túneis, mas e ali você vê aquela cidade, como a cultura na Argentina foi valorizada desde muito, né? Desde faz muito tempo, com uma valorização destas culturas clássicas. E que para nós, que bom que a gente consegue agora no Brasil ter isso também. Então você também faça, viu? Tem aqui o tour, eu já fiz o de São Paulo algumas vezes, já gravei lá, vocês já devem ter me visto, inclusive se entrar no YouTube você vai ver Fábio Arruda no Municipal em alguns momentos e mostrei para vocês porões e corredores e tudo isso. O do Rio é muito especial também e existe com toda a riqueza que havia naquele ciclo da borracha, tudo isso, o de Belém do Pará, o Teatro São Pedro tem também a sua magia, né? Ele não tão suntuoso, não tão marmorificado como os outros. Eu ganhei um prêmio em 2004 nesse teatro, Teatro da Paz em Belém do Teatro Pará. da Paz, Teatro da Paz. O Teatro da Paz é em Belém do Pará. Belém do Pará. Um teatro que também é muito bonito. Até o São Pedro temos aqui em São Pedro Paulo, é São Paulo. E tem o de Porto Alegre, né, se não me engano, também, e o de Ribeirão Preto é muito bonito. O de Ribeirão Preto também. Que é o Pedro II, cantei recentemente. A acústica, você sente, por ter passado por tantas casas pelo mundo, existe uma grande diferença entre todas elas? Ou chega num patamar que elas estão todas, tipo primeira classe, assim? Não, cada um tem sua particularidade e a questão da acústica vai muito da cenografia que compõe o espetáculo. Porque às vezes você trabalha, eu fiz no Rio de Janeiro, em 2011, a Tosca com a Carla Camurati. Aí trabalhamos com pinturas em tela, então não tínhamos muita cenografia de madeira, etc., que ajuda a propagar o som. A de São Paulo eu fiz uma Carmen, do Tonin, que era um italiano, que fez uma cenografia extraordinária. Esse teu cenário com a Camurati não tinha figuras em cena, eram mais telas? Mais telas, pinturas, alguns elementos, mas não era a cenografia que abraçava. Em teatros como o do Amazonas, o Teatro Amazonas em Manaus, eu fiz a abertura da temporada lírica em 2017 com a orquestra, uma acústica extraordinária. Teatro São Pedro, eu fiz o lançamento de um disco aqui em São Paulo, recentemente estive em Ribeirão. Cada teatro tem sua particularidade e tem um ponto que o artista... que nós cantamos, o Colón é elogiadíssimo, né? O Colón eu cantei, que era uma produção bacana de Carmen, uma condição acústica maravilhosa. Para você ter uma ideia, olha só, o Teatro Scala em Milão, né? Eu me diplomei lá, eu fui o primeiro brasileiro. Na época que eu chego em Milão, o teatro oficial estava em processo de reforma. Eles estavam reestruturando o teatro, remodelando o teatro. E eu fui um dos alunos selecionados da Academia de Canto para fazer testes acústicos. Eu ia toda semana e ficava cantando numa ponta, na outra, para o engenheiro de som ouvir, para ver. Ia para o camarim, testava a acústica do camarim, voltava para o palco, testava. Então eu trabalhei nesse processo de remodelo do Teatro alla Scala em Milão, para testar a acústica. Isso vai melhorando, porque eles começam a mudar o assento, a proporção da plateia, o material, a madeira, o rebatedor, muda muito. Porque naquela época, imaginemos ali, o Teatro do Rio de São Paulo, não tinha carro passando, ônibus buzinando, sem dúvida, manifestação acontecendo. Então, um barulho aqui, ó, todo mundo ouvia. Hoje você tem a influência externa muito forte. Não era sonorizado, então começaram a modificar isso para que fosse... não tinha o ar-condicionado, não tinham tantos fatores, avião passando, helicóptero, sirene de ambulância. Vale uma curiosidade para vocês, as pessoas todas andavam, né, de carruagem, enfim, os automóveis neste primeiro momento não existiam, e todo mundo tem uma imagem, né, dos porte-cochère, quando você entra nas casas de ópera e tal, aquela entrada coberta, que depois foi muito repetida nas casas nobres, nas mansões dos fidalgos e tudo isso, era justamente a ideia, para que naquele pedaço coberto a carruagem pudesse desembarcar as senhoras e os cavalheiros, para que ali eles descessem. E o mundo era tão menos povoado e tão menos complicado, que durante as sessões
era suspenso o movimento das carruagens, para que justamente o pisotear dos cavalos não interferisse. Então era um mundo... Você sabe a maior curiosidade que carregamos hoje no teatro sempre? Merda. Merda. Porquê disso? Porque quanto mais merda de cavalo, mais nobreza presente no espetáculo. Porque mais carruagens haviam ido até lá. Ao teatro, e mais importante era o artista ou o espetáculo. Então hoje, quando você deseja no teatro merda, para quem está estreando, é a ideia de que tenha muito público e público elitizado, público que então vai estar ali apreciando a sua arte. Você, com toda a tua experiência, vai me esclarecer uma curiosidade que desde sempre, e olha que eu já visitei muitas casas de ópera pelo mundo, graças a Deus, e visitarei outras tantas, se Deus quiser. Todas as casas de ópera têm aquele seu salão de baile, o seu salão de cocktail, o foyer, para que fosse um intervalo, né? As óperas, em função da sua duração mais longa, tinham intervalos. E ali, justamente, as pessoas faziam questão, existia um hábito cultural, que as senhoras que tanto se esmeraram com seus vestidos, com as suas produções, fossem vistas pela sociedade, fossem admiradas, fossem invejadas. Infelizmente, a inveja, desde sempre, é uma motriz da ambição, né? Isso desde sempre. E por isso também os espelhos, a grande maioria dessas salas é espelhada, porque era para que as imagens das pessoas ali presentes fossem ampliadas, amplificadas visualmente o máximo possível. Ok. Nestas salas onde ali corriam segredos, fofocas e etc., hoje existem pequenas apresentações em muitos dos teatros. E já escutei de alguns representantes da música clássica que ali não se apresentam grandes vozes por não oferecer a qualidade necessária para essa apresentação. Então que artistas realmente sólidos se recusariam ou deveriam se recusar a se apresentar ali. Até onde você, que é solidíssimo, uma rocha, né, na sua carreira, na sua representatividade musical, consegue entender isso, uma vez que eu já te vi cantando em casa de amigos, foi quando nós nos conhecemos na casa da querida Marli Mansur, e que ali teve uma passagem divertidíssima, porque a Marli nesse dia estava dando um almoço, etc, etc, e ela ganhou um quadro X e tal, e aí as pessoas viram o quadro, e ela falou, bom, todo mundo já viu o quadro, ninguém quer ver quadro, a gente quer ouvir o Thiago Arancan cantando. E ela ganhou um lindíssimo quadro naquele dia dela. Ela te deu o quadro, aí você mostrou, ela falou, chega de quadro, também não precisa mostrar quadro. Já mostrou, já ganhou, já tá tudo certo, agora a gente quer ouvir você cantando e tudo isso. Quer dizer, naquele momento, para um pequeno grupo, mais seleto, menos seleto, você fez uma divulgação da arte de uma forma gigantesca. Até onde, para que você, não você, Thiago, a sua concepção do artista, o espaço tem que ser nobre à altura do intérprete para que ele se apresente? Sempre existiu muito o divismo, né? A diva, a prima donna, que é o intocável. Criou-se, né, esses mitos quase intocáveis dos artistas. E a propósito de foyer, ridotto dei palchi, que chama a redução do palco. Eu venho da Academia do Teatro Scala, e antes de eu pisar no palco principal, eu fiz a escola e eu cantava no foyer do Teatro Scala. Porque, digamos que é a porta de entrada para o grande palco. Só que se a gente pensar de maneira, digamos, ignorante, estamos o quê? Minimizando ou menosprezando um artista que está em ascensão ou que está se esforçando para alcançar aquele patamar. Eu tenho uma mentalidade, talvez uma absorção minha, que pouco importa onde eu canto hoje. Porque se eu estou fazendo bem a ti e a ele, que diferença tem se eu estou no maior palco do mundo ou na casa... E você já esteve em diversos? Já estive, estarei em tantos outros, vou a Manaus de novo, vou para a Europa, vou para lá, vou para cá, ou na casa de uma querida amiga, ou aqui, ou em qualquer lugar. Porque na minha concepção, e eu acho que hoje, no mundo como hoje, muitos artistas já tiraram aquela questão do divismo, do intocável. Porque, na verdade, somos seres humanos.
né? Ok, o último grande divo talvez seja Pavarotti, né? Mesmo na figura masculina, seria o grande deus, né? Mas não podemos endeusar, mas o grande divo é Pavarotti. Então eu vejo isso hoje como uma grande bobeira, para falar a verdade, porque eu canto onde o povo está e canto o que o povo quer ouvir, dentro da minha moralidade artística, dentro daquilo que eu gosto e sei executar da melhor forma. Sei que as ações hoje os teatros fazem nesses palcos menores para também atrair plateia. Tinha as Vesperais Líricas aqui em São Paulo, quintas musicais. Na Itália eu fazia I Ridotti dei Palco con gli allievi della Scala de Milano. Então são ações para também engajar público. E é uma isca, né? O público vem, o artista está se apresentando, depois ele vai para lá. Tem até na internet alguns vídeos meus do Ridotti dei Palco della Scala. Então é uma porta de entrada. E por que não um grande artista ir lá e se apresentar junto com o menor artista? Exato. Quer dizer, num momento em que as pessoas veem aquela coisa tão magistral de você se apresentar nas termas de Caracalla, para quem não conhece, as termas são ruínas de uma das casas de banho de Roma, da Roma Antiga. Ó, 2012 eu fiz Tosca. Lá. Na terma de Caracalla. Pois é, e ali, assim, gente, existem diversas termas pela Itália e pelo mundo, inclusive, e Caracalla se tornou, sem dúvida, acho que hoje a mais conhecida em função dos três tenores. Eu acho que eles que popularizaram tudo isso, mas ali nós estamos literalmente falando de ruínas, quer dizer, você está cantando em ruínas. Ela só fica mais romantizada porque é Caracalla, porque é Roma, porque é atmosfera, é tudo que já aconteceu. O órgão protetor das obras de arte na Itália, antigamente as obras eram realizadas com a ruína aqui e a projeção e o artista aqui. Por conta da vibração da orquestra, tudo eles vibrava e ia caindo fragmentos. Com certeza. Aí colocaram mais para frente, então a ruína está bem para trás hoje. Ela é pano de fundo. É pano de fundo. É pano de fundo. Mas é verdade, e os Três Tenores popularizaram, e o meu show é inspirado, né? Eu tenho uma obra artística daquele JP, que é um artista plástico, pintor, escultor brasileiro. Ele que fez a cenografia pintado à mão, numa tela incrível, que é a tela de pano de fundo dessa minha turnê, inspirada em Terma de Caracalla, que é o primeiro show dos Três Tenores. Olha, vocês que estão acompanhando, eu estou esticando um pouquinho mais com o Thiago, porque realmente por mim eu seguraria ele aqui por muitas horas, mas eu não posso. Mais pessoas precisam ter Thiago Arancan, mas eu quero mais um pouco dele, porque nós vamos ver algumas imagens para que vocês que tenham um registro dele mais midiático, que é o Fantasma da Ópera, sem dúvida, para que vocês então contextualizem e para que a gente fale um pouco desta figura que tanto assombra os pensamentos de Christine. Vamos dar uma olhada nisso. É muito interessante, né? Porque a história ela é muito perturbadora se a gente parar para pensar, né? Ele assombra. Assombra, tem mortes, comete assassinatos e ainda tem a compaixão do público no final. Ele é o grande, ele que é bem malzinho, ele é o querido de todo mundo. Põe aí Arancan para cantar, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem na imagem uma coisa que é interessante, foi o que nós falamos. O mocinho dessa produção, se perguntar, para 99% das pessoas que assistiram, não tem registro do pobre do mocinho, independente do artista que o interpretou, e diversos muito competentes já o fizeram. Porque as atenções estão todas voltadas neste monstro, neste tarado, deformado fisicamente, e que assombra a vida dessa pobre moça. Como é que um anti-herói, na tua cabeça, consegue se transformar no alvo de desejo do público? O que é isso? É a sensualidade do personagem? É um misto de tantas combinações. Tem aquele fascínio pelo poder, pelo cara magistral, pelo cara gênio, e aquela máxima, sabe? Me seduzir pelo malandro. Sou apaixonada pelo malandro, por aquilo que ele transforma. Mas não só, é um personagem tão complexo que ele tem a máxima e a capacidade de criar comoção, tanto na Christine, até como no mocinho, que é o cara que
por ela apaixonada. A gente pode fazer uma analogia sem cantar, porque não é o caso, com a Bela e a Fera aí. Sim. Tem uma coisa muito... Veja como as fábulas se... E também Cyrano de Bergerac, que é um cara que Exato. tem narigão, etc. Quasimodo, É. e aí você vai, quer dizer... Só que o que ele faz? Ele usa desse fator psicológico para dizer que ele era um cara que nasceu com problema, foi rejeitado pela mãe, e é um cara que a sociedade o excluiu. Então ele usa o que hoje é aquela questão do preconceito, do separatismo, né? Tudo isso ele transforma numa ponta de força para que ele possa manipulá-la, que ele possa usar a música para influenciá-la, que ele possa cometer delitos, e as pessoas veem ali um anti-herói semideus, até pelos poderes e a magia que ele tem. Fora uma sensualidade que ele coloca na música, na expressão, no pôr-se como figura masculina, embora ele seja deformado, ele tem uma máscara que o faz um galã, né? O cabelo tirado, a máscara, a roupa toda alinhada, os trejeitos, a forma que ele toca a Christine. O mascarado é desconhecido, o mascarado não é revelado. Aquilo que a gente não conhece de todo nos fascina mais? É como uma boa lingerie e uma camisola, né? Quando você vê, você fica mais excitado do que propriamente a nudez explícita no primeiro momento. É o ver e não ver, né? É o ver e não tocar ver. e não tocar. Sentir e não sentir. É aquela máxima que fascina. Você sabe que eu estiquei com você, e quando a gente chega à metade do nosso encontro, e a nossa metade foi uma metade bem generosa, eu faço uma pergunta talvez mais apimentada para você, e agradeço os nossos patrocinadores e apoiadores, porque graças a eles em todas as artes nós existimos. O apoio, sem o patrocínio, eles não possamos chegar a nenhum. Não podemos expressar nossa arte, exatamente. Infelizmente, é uma pena, né? E isso você falou inclusive da Rolex, não estou aqui fazendo nenhum merchan da Rolex, até posso, Rolex, fiquem à vontade, mas isso vale para os esportes, isso vale para uma série de representações da superação humana, porque o esporte é a superação humana, a arte é a superação humana, é a sublimação, né? Eles bem patrocinados conseguem ser vistos por mais pessoas. Então isso é muito importante. Então vamos lá, a pergunta que vai derrubar o lustre aqui. Vai derrubar o lustre vai cair. Quantas e quantas pessoas não fizeram a sua viagem a Nova York? Nas grandes capitais já houve a encenação, como tivemos em São Paulo, mas todo mundo tem uma coisa emblemática na Broadway, e Londres, eu acho que são as duas onde todo mundo pensa mais e associa, e é aquele momento que divide os atos, e é o momento quando cai o lustre, e eu canso de ver gente que me conta assim, eu já fui umas 4 vezes para ver cair o lustre, eu quero ver, e inclusive elas têm uma ordem de prioridade, não obrigatoriamente essa, eu quero ver cair o lustre e quero ver o Fantasma da Ópera, ou eu quero ver o Fantasma da Ópera e cair o lustre. O fantasma em questão, o artista que o personifica. Essa sensualidade que você imprimiu tão bem ao personagem aqui e uma série de outros tantos fizeram ao redor do mundo. Ela é um poder. Sim. A sensualidade te faz poderoso. Me lembro de você na casa dessa amiga querida, onde a mulherada e parte da homarada atraída pelo sexo masculino dizia, meu Deus, que homem é esse? Olha esse homem, imagina ele, olha lá em casa, quando vocês acham que isso é só cafajestice de homem falando pra moça passando em frente à obra, não é não, não é não. Também, não só em casa, hein? Não é não, então tem aquela, imagina esse homem lá em casa, tudo isso. É um poder de fascínio e sedução. Em algum momento, hoje você é muito bem casado, conhece sua mulher, conhece seus filhos, tá tudo certo. Em algum momento, obviamente que não agora, você tem uma outra estrutura de vida. Então vamos dizer, nos seus momentos de solteiro, de solto pelo mundo, pela vida e pelos escalas e palaus do mundo, você já fez uso disso em benefício próprio? Peraí. Derruba o lustre. E eu quero agradecer a todos vocês que nos permitem estar aqui. Quero agradecer imensamente ao PKT Studio, é o Pocket Studio ainda reduzido, que pode permitir que você, caso você seja um comunicador que ainda não se descobriu, ou se descobriu e não chegou aonde você sabe que pode chegar,
faça daqui a sua experiência. Você pode gravar o seu podcast, você pode gravar o seu EAD, o ensino à distância, você pode gravar aqui, inclusive existe uma cozinha funcional, eu deixo parte dessa estrutura montada, mas aqui você pode ter aulas de gastronomia, você pode fazer o seu canal do YouTube, você pode fazer o seu curso online, gente, é uma série de possibilidades. E você pode, inclusive, que é uma ideia que eu acho muito simpática, locar isso aqui para fazer um podcast de aniversário de casamento. Olha só, olha quanta coisa gostosa que você pode fazer. E eles procuram sempre nos abraçar, nos fornecendo toda a sorte de recursos para que isso aconteça da melhor maneira e você aí transforme eventualmente um sonho em realidade ou uma realidade em sonho. Tudo vai depender de você. Muito obrigado a eles. Quero agradecer a todo mundo da parte técnica que me ajuda e me ajuda tanto a fazer com que a gente tenha convidados deste calibre, deste potencial. Nem todos fazem as estruturas do Shopping Tremê, como a voz do Arancan, mas todos eles muito interessantes e muito memoráveis. Agradeço a vocês da Foco, a Foco que é uma agência de marketing estratégico, de comunicação estratégica e que vai fazer com que o seu produto, a sua obra, a sua arte chegue ao público que vale a pena comercialmente chegar. Porque, como diz Tiago aqui nos disse, ele usa da música também para pagar as próprias contas. Então, você tem a sua arte, ela tem que ser bem divulgada, ela tem que ser bem exemplificada, ela tem que ser bem propagada para que seja rentável. Então, muitas vezes, seu produto é muito bom, mas você não está acompanhando as necessidades e os anseios do público necessário. Uma boa agência vai fazer isso e vai te direcionar. Recomendo a Foco. Recomendo a Razor, que faz os cortes desse programa. Através, olha, de uma porção das coisas que eu disse aqui, se uma agência de má intenção quisesse tirar desses cortes algo completamente descontextualizado e te transformar num vilão nada sedutor, conseguiria. Por isso que é muito importante que uma empresa séria faça isso, que você tenha respeito pelos seus convidados, né? Você numa festa, quando você edita um filme de uma festa, você jamais vai mostrar um momento constrangedor de um convidado. Você jamais vai mostrar uma saia justa de alguém. Você, quando tem um programa de entrevistas como esse, você jamais, se tiver, e espero que tenha, bom caráter, vai se utilizar de um corte maldoso só para ganhar like ou dislike ou tudo isso. Para. Eu sei que muita gente faz, eu não faço. Foge aos meus padrões morais e foge à minha ética, que sem dúvida ela é a grande e a pequena é a etiqueta. Então eu respeito acima de tudo quem me prestigia. Então estejam cercados de pessoas que fazem um trabalho sério e coerente neste momento. Quero agradecer imensamente a Deloitte. A Deloitte cuida da projeção dos convidados também nas redes sociais. Porque hoje em dia, você sabe, é o grande veículo, né? E no momento em que você falou das divas, né? E que a gente teve a nossa tigresa, Maria Callas, La Divina, notória pela sua personalidade forte e alguns escândalos no popular de hoje em dia, tinha lá seu quê de barraqueira, admiro La Divina e aprecio muito, mas ela foi uma antecessora de um bom barraco, sem dúvida ela foi, e assim outras divas da ópera, que talvez nos dias de hoje não coubesse mais. Hoje em dia existe uma conduta do artista que tem que estar muito próxima à decência, ao respeito, a tudo isso. Então, a postagem nas redes sociais tem que ser muito bem amparada. Ela tem que ser muito bem feita. E existem mecanismos para isso. Horário certo, pico, quantidade, cuidado para não pecar com excesso, qualidade é melhor do que quantidade. Deloitte pode te orientar para isso com competência e categoria. Obrigado também a vocês da Cozinha do Beco, que são patrocinadores queridos desde sempre, desde o começo que eu estou aqui. Inclusive, Thiago será convidado para ir com a família à Cozinha do Beco, para desfrutar ali do lado do Beco do Batman, que é uma expressão artística muito interessante também. E é um espaço que fica cheio de gente. Quem sabe você está andando pelo beco e você não escuta um grande tenor ali dando um uou, e a voz se solta e te encanta. Tudo é possível. Obrigado, Cozinha do Beco. Obrigado por essa comida tão boa e pelo apoio às artes que eu gosto tanto. Quero agradecer também a Rocha Lar, que vai te mandar um presente, porque eles transformam
literalmente restos de pedra, de bancadas e de tudo isso em obras de arte úteis. Então se transformam em bandejas, em peças para servir frios e queijos. É uma coisa muito interessante, de pedras que eventualmente estariam rolando por aí, elas se transformam em arte útil. Isso é o reciclar e isso é trazer o belo para mais próximo das pessoas, que é um trabalho que você tem feito com maestria. Muito obrigado. A Care Up. Na Care Up você consegue perder até 10 centímetros numa sessão. É uma estética não invasiva, são apenas eletroestimulações. O Thiago talvez não queira perder os seus centímetros, mas ele vai levar o convite. Quem sabe a mulher quer. A mulher sempre quer perder um centímetro em algum lugar. Eu nunca vi. Ela só não quer perder centímetro da conta bancária. Mas do resto, a mulherada adora perder um centímetro daqui, um de lá. Então você vai receber o convite também. E eventualmente, caso você tenha vontade, por que não? Né? Tá Sempre é bom. Sempre é bom estar em forma. Até porque o Fantasma da Ópera bagulhão, ninguém ia pagar para ver. Vamos combinar que isso é uma verdade. Agradeço também imensamente ao Luxury Buffet, que nos atende com tanta gentileza sempre, a figura do Leandro, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, J. Matos, com as suas bebidas, que nosso querido Thiago Arancan vai levar para casa para brindar também. E a Boutique de Flores, que deixa a vida mais florida. Quem não imagina uma entrada de um saguão, de uma casa de ópera com suas flores magistrais, com tudo isso? Flor não pode ter no palco, né? Por conta da alergia, perfume, hoje tem bastante, é bem delicado. As montagens atuais não tem flor natural, nada disso, né? Tudo artificial. Então, mas os saguões pode presentear também e pode outros, presentear, né? Exatamente. E nós recebemos flores no fim do espetáculo, isso é de praxe. Buquês. No palco também, os homens também recebem? Sim. E os homens também fazem, ensina um pouco de etiqueta para os artistas homens. Os homens também fazem a menção da gratitude? Faz o inquino sem quebrar a perna, né? Mas faz o meio corpo, né? Gente, esta agora, todo mundo da classe artística, eu tenho tantos amigos, é muito, muito bacana isso. Faz o inquino, olha que chique, que é a reverência, porém o homem não se abaixa tanto, é isso? Não quebra a perna, ele faz mais... Que é aquela história das mulheres cruzarem as pernas. A mulher quebra a perna e abaixa literalmente. Num ato de reverência absoluta ao público. Mas as flores, o público presenteia, joga flores para os artistas. Inclusive eu, no Fantasma da Ópera, eu recebi flores e jogava para a plateia também, flores naturais. Assim, olha aí. Então não tem no espetáculo em si, usamos artificiais, mas no pós-show, sim. Mas você não dava o beijinho do Roberto Carlos na Rosa? Ah, claro que dava, né? Dava o beijinho. Pois é. E é deste beijinho que ele deu nas rosas que eu volto àquela pergunta que eu fiz no momento em que o lustre caiu. E aí? Thiago Arancan, solteiro, solto no mundo, já usou dessa voz para fazer um pé do ouvido, fazer uma gracinha? Como é que é? Tem um ditado na Itália que diz: Anche l'occhio vuole la sua parte. Que também os olhos, que é uma parcela da sua cota. O ouvido, como um cantor, então todo mundo quer ouvir uma coisa boa e agradável, mas todo mundo também quer ver uma figura bela e agradável. Eu não usei propriamente a nível de sedução, para conseguir algo, mas obviamente que numa disputa entre cantores, minha condição vocal vinha em primeiro lugar pela qualidade técnica, mas a condição estética, ela é uma grande chave de abertura de grandes portas. Então, eu era preterido por diretores, muitas vezes também pelo biotipo físico, pelo biotipo interpretativo que se adequava àquele personagem. Mas eu nunca usei da sedução e isso é fato, para conseguir algo. Até porque eu sempre soube que pelo meu talento, o meu trabalho, eu chegaria onde eu quis chegar. É fato. Tem teste do sofá no mundo da ópera também? Comigo não. Não teve? Se tivesse... Mas você já ouviu contar? Mas você já ouviu contar? Ah, já. Tem muitos. Com as mulheres acontece muito. E por má sorte, né? Eu tenho... Inclusive hoje estava fazendo um contato com uma cantora, uma grande cantora europeia, e ela falou: Thiago, entre em contato com o produtor, porque se eu vou ligar já vai ter teste de sofá, então é melhor que um homem faça diretamente esse contato. Existe, é fato. Como existe na vida, na sociedade. É uma tristeza, mas... Você sabe que um também dos nossos patrocinadores, ele é tão presente, tão querido na minha vida, que eu ouvi aqui e eu não o mencionei, que é o Dr. Derek Camargo, e ele cuida da longevidade saudável. E até vem a calhar com o que você está falando, quero agradecer a ele por estar sempre conosco.
Porque como vamos viver cada vez mais tempo, que seja com qualidade e que seja com domínio das nossas funções físicas, se assim pudermos, né? Se nada de programado por uma força maior aconteça, que a gente possa, por mais tempo, poder sentar, levantar, correr, cantar, brincar, pular e tudo isso. Então ele pensa sim numa questão de emagrecimento, mas não voltado especificamente para a estética e sim para a saúde. Porém, ele vira o mote para que eu agradeça mais uma vez e il vaut mieux tard que jamais, né? Vamos deixar um momento chique aqui, antes tarde do que nunca, better late than never, mas saiba que é com todo o carinho do mundo. Teria como, com uma voz espetacular, guarde as proporções, Pavarotti ter sido o fantasma da ópera? Impossível. E não é por uma questão, entraria hoje muito na questão do mimimi, etc. Exato, é isso que eu quero que você me fale. Ah, mas então porque ele é gordo não podia? Porque ele era gordo não podia? Porque simplesmente o fato que até... E hoje, faço melhor ainda. Nas grandes óperas hoje, com a exigência da direção cada vez mais voltada para coisa cinematográfica, teatral, muitas das óperas hoje, com os requisitos dos diretores, seria impossível de realizar. Eu fiz montagem de ópera que eu tinha que pular, cantar deitado, virar, cambalhota, tá com uma mobilidade física extraordinária. Então, ele tinha a limitação dele física, obviamente, com tanto peso, mobilidade, ele entrava por uma porta, cantava, fazia ação assim e saía pela outra. Impossível de fazer um fantasma da ópera. Impossível eu com mais de... Eu peso 82, eu com 105 quilos, 110 já não conseguiria fazer um fantasma da ópera. E eventualmente você sair por um lado do palco, ter um pequeno tempo de locomoção e atravessar tudo aquilo correndo para chegar do outro lado? Não, e fazer cena, entrar em barco e se jogar, e arrastar, e subir, e entrar no anjo. Não tem, impossível. Tem mais fantasma da ópera aí, Osmar, coloca pra gente. Vocalmente sim, fisicamente não. Mas nada é impossível, né? Talvez eles façam uma adaptação e... Sim, mas aí ele não teria essa mobilidade. Mudariam a cenografia, né? Toda a questão cenográfica e interpretativa. Que é o show ó, da minha turnê. Essa é a tua turnê. Essa é o teu tributo. Está percorrendo o Brasil. Meu patrocinador ali, que é a Bradesco Seguro. Tem que elogiar. Bradesco Seguros, parabéns pela iniciativa. E a moldura inspirada em Caracara, lá atrás. Você falou da tua agenda desse espetáculo, que vai até o final desse ano, e eu vou inclusive pedir para o pessoal da nossa divulgação que antecipe a exibição desse nosso episódio gravado aqui com o Arancan, para que seja compatível com as datas dele de apresentação e que possibilite que mais pessoas estejam próximos dessa maravilha que é a arte e a sua exposição. Você acha que Thiago Arancan hoje pode falar Vini, Vida e 20? Ah, sem dúvida. 20 sempre. Sou muito grato por tudo que a vida me deu, que a arte me deu, que a música me deu. Eu tenho uma trajetória, uma palestra que chama Arte de Cantar, um projeto socioeducacional musical, que conta a trajetória de um menininho que saiu do centro de São Paulo, sem saber meramente o que era o mundo da ópera, a lírica, os teatros, a arte como um todo. E por uma vontade, por um talento, um dom divino, fator persistência, estudo e tantos outros fatores que influenciam nosso destino, eu cheguei lá e quero chegar com certeza em tantos outros patamares que eu nem imagino hoje. Eu construo sonhos a cada dia, a cada momento que eu levanto e realizo uma nova etapa. E eu acho que assim como eu fiz, você faz, nós fazemos, é possível. Eu sempre tenho esse mote também, que é
Ao amanhecer, vencerei. All'alba vincerò, que é o tema de Nessun Dorma. Exatamente. Que possamos sempre vencer ao amanhecer, entardecer e ao anoitecer. Para aproximar de vocês, o Vini Vidi Vinci é Vim Vi Venci e o Nessun Dorma, para que ninguém durma. Para que ninguém durma. Aí, vamos dar uma popularizada. Eu vou sintetizar com ele o que ele me conta dessa aproximação do pop com a música clássica. Mas que tal ninguém dormir no ponto? Não dorme no ponto. Não dorme no ponto. Turandot tinha toda a sua história para acontecer. E naquele momento em que aquela demonstração era cantada, que ninguém dormisse, que todo mundo prestasse atenção naquela exaltação ao amor. E muitas vezes os amores de ópera são impossíveis, os amores da vida podem ser absolutamente palpáveis. Il teatro e la vita non sono la stessa cosa. O teatro e a vida não são as mesmas coisas. E Pagliacci de um cavalo. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Ambos. Não tem arte sem vida e não tem vida sem arte. Se você imaginasse um Thiago fazendo de novo tudo que ele fez, passando por tudo que ele fez nos dias de hoje, em 2024, um menino, começando como você diria, vai em frente? Totalmente. Vai em frente, vai com fé, vai ser doído, mas vai embora. Vai valer a pena. Talvez ele não cruze com um Plácido Domingo. Talvez pode não acontecer, porque a vida não nos pertence o controle dela, né? Exatamente. Mas vale a pena batalhar pelo que você acredita? Sem dúvida alguma. E eu sempre tive esse ideal como pessoa, como artista. Não importa o patamar que eu esteja alcançando. Para mim, eu sou sempre o melhor. Independente de eu estar aqui, ali ou aqui, dentro de mim. Para que eu pudesse sempre dar um próximo passo. E senão a gente trava. Essa fusão do pop com o clássico, válida, está sendo abusada, está sendo vulgarizada ou é absolutamente louvável? Democrática. Totalmente democrática, feita com qualidade, feita com verdade, sobretudo, não perdendo a essência e me divertindo e fazendo divertir o público. Eu gosto de estar no palco, cantar e interpretar. Um show de rock numa casa, numa rédea casa de ópera, vale? Pode? Porque não é arte, faz bem, vai fazer mal. Já aconteceu, né? E acontece. Estão misturando bastante. Estão misturando bastante, né? Então, tanto é que grandes festivais também, às vezes de rock ou de pop, tem cantores de ópera. Eu mesmo, com o Edu Falaschi, gravei uma música dele e cantei Nessun Dorma com a banda de heavy dele. E é um DVD que vai rodar o mundo aí. Então, isso é muito bacana. A gente tem um exemplo de um querido que eu preciso trazer aqui até. Eu sempre falo e eu vou lembrar de convidá-lo. Edson Cordeiro tem uma participação muito importante no cenário brasileiro. Uma fonte de inspiração minha também, porque na época da Rainha da Noite, cantando, ele não é um castrate, ele é um contratenor, que é um barítono que canta os registros femininos agudos. Né? Mas ele trouxe, né? Também aproximou do grande público uma arte bem distante. Aproximou de forma estrondosa, numa propaganda de um carro. Se a gente voltar a memória aí, um carro da Chevrolet, um Kadesha, ele cantava a área da Rainha da Noite, que é uma das áreas mais difíceis do repertório operístico, se não a mais difícil. Cantando magistralmente. Teu filho, você me disse que ele está se programando, você o está programando, porque nós programamos filhos, depois você sabe que filho não vem nem com manual de instrução, Exato. Nem com certificado de garantia. Né? Então, às vezes, a gente prospecta para o filho, tantos pais querem que o filho seja eternamente palmeirense, corintiano, tananana, e isso pode mudar. Que dirá fazer ele cantar desse jeito? Putz, aí você está querendo mais ainda. Independe da chuteirinha de presente nem da camiseta do time. Como é que são as expectativas em cima deste pequeno arancanzinho? Falando de Francisco, eu tenho 3 filhos, né? Diego, de 10 anos, Francisco, de 5, Angelina, 2. Eu quero que eles sejam felizes. Mas só um deles você vê esse caminho? Hoje, como todo, eu vivo com os 2 aqui no Brasil. Meu primeiro filho mora na Itália com a mãe. Eu vejo não tão frequentemente quanto gostaria de vê-lo, por conta da agenda, por conta da distância. Mas assim, ele tem essa aptidão também? Não muito, por conta da convivência. Ele vai mais para os esportes, puxou bem a mãe. Ele luta judô bem, é campeão regional da Itália, com 10 anos de idade na categoria dele.
faz barco à vela, então é um menino que Olha está aí. indo para a área dos esportes. O Francisco, dado a proximidade, não é nenhuma vontade minha, é uma vontade dele. Papai, eu quero cantar, vem aqui, pega o microfone, chega no show, quer cantar, se eu não chamo, ele fica bravo comigo porque eu não chamei. Então eu quero que eles sejam felizes, é óbvio, se eu puder colaborar e ajudá-lo, estou fazendo isso. Angelina, 2 aninhos, cantarola, está aprendendo a falar, gosta de dançar, mas eu acho que primordial deixar aquilo que você não vem com manual, nem com certificado de garantia e tantas outras coisas, mas vem com a nossa essência, com a nossa partícula divina doada para um outro ser. Então que eles sejam felizes, sejam pessoas extraordinárias e que se eles quiserem seguir a profissão do papai, que façam com amor ou qualquer outra profissão que seja com amor e felicidade. Justamente esse teu do meio, pela ancestralidade, você acha que ele pode em algum momento incorrer num mimimi tão frequente nesse momento de ser um nepo baby? I don't know. Pode até ser. Sou filho do Arancã e todo mundo que me escute? Pode ser, mas eu acho que a longo prazo... Se ele não tiver talento, não fica, né? não perdura. Então, temos que avaliar, porque temos aí, de gerações passadas, grandes nepo babies, talvez teenagers já que começam nessa idade, mas eu acho que não basta só o sobrenome, porque se bastasse o sobrenome, teríamos Isso é de uma cobrança imensa para essas crianças também, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que estimula o talento, também pode elevar a frustração. A frustração porque a cobrança é muito grande. Mas tem os seus desafios e os seus poréns, os seus perquês. Mas eu acredito que a longo prazo não perdura, né? Me diz o teu primeiro ato, o teu intervalo e a tua cena final. Primo ato é a garra, digamos, totalmente a garra. Meu intervalo é minha paz espiritual, minha família. E no último ato não existe, sempre o penúltimo. Eu estou sempre construindo o último ato e sempre a largo vincerò. Cada penúltimo ato é uma vitória para o próximo. Thiago Arancã não sabe como é que vai terminar essa ópera. Estou escrevendo ainda e tem muita... Tinha tanto libreto per finire, tanto libreto para escrever ainda. Tanto enredo para ser continuado. Gente, que encontro delicioso, eu só posso agradecer. Deixa eu presentear esse talento que por mim eu roubava ele aqui, fazia 28 edições desse nosso encontro. Leve para a sua prima donna. Grazie mille, tá? Porterò com piacere. Não saia jogando pelo shopping com beijos, por favor, tá? Leve para ela. Muito obrigado. Que ela é uma querida, muito gentil, muito simpática. E aqui, olha só, você tem um bom espumante. Grazie aqui, para que vocês brindem. Garibaldi, buonissimo questo. Mi piace da morire. Olha só, tacinhas de pó de arruda. Que beleza. Tchim, olha tchim. só, e aqui nós temos o convite da Cozinha do Beco, para que você vá lá e vá em família, para que vocês curtam essa experiência e aproveitem. Obrigado. E o Care Up, olha os centímetros aí, olha os centímetros, olha os centímetros. Eu vou te falar, eu sou um adicto completo, então... Já vou marcar minha... Se prepara, porque dá vontade. E quando você vê aquela peça mais rudimentar do planeta, chamada fita métrica com -5, -6... E a calça caindo, né? Ai, que alegria, meu Deus do céu, como faz bem. Meu querido. Muito obrigado. Fábio, eu quero te agradecer imensamente. Obrigado. Quero te dizer que a suntuosidade de uma casa de ópera e a simplicidade de um espectador del popolo estão todas reunidas em você. Muita gratidão. Você sintetiza tudo isso. Você tem a grande arte. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Venceremos. Todos nós venceremos. Uma salva de palmas para Thiago Arancã. E você gostou? Se inscreve no canal, segue através do QR Code aqui todas as redes dele, essa agenda dele que está divulgada. Você tem pelo Brasil a oportunidade de acompanhá-lo e você vai ver de verdade uma coisa que eu, desde os dos meus mais tenros momentos da minha vida com os meus pais, me lembro que os verdadeiros grandes, os verdadeiros gigantes estão ao alcance de uma criança de colo. Esse é o caso de Thiago Arancã.
Muito obrigado. Até a próxima terça-feira, sempre às 20 horas, Spotify, YouTube. Esperamos você. Thiago Arancan, pode te dar um grito na orelha se você não assistir.